Vão achar? Glória a Deus. Eu vou começar a ler do versículo 1, só que o nosso ponto-chave vai ser a partir do 5. Mas eu vou começar a ler desde o versículo 1. E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo diante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje vem pousar em tua casa. Zaqueu, a gente vai ver que Zaqueu ele não era um homem 100% correto. Tanto que quando Jesus entra na casa dele, há uma transformação. E hoje haverá uma transformação sobre a nossa casa, porque Jesus há de entrar hoje, amém? E a gente vai ver que Zaqueu, no momento que Jesus decide entrar na casa dele, outras pessoas vão questioná-lo. Ah, é um pecador, porque o Senhor, a gente vai ver logo à frente, que o pessoal vai começar a murmurar. De tantas casas que o Senhor entrar, o Senhor escolheu logo a casa de Zaqueu, o Senhor escolheu logo essa casa onde o Senhor vai entrar. Só que Zaqueu, em nenhum momento ele recusou, ele permitiu que o Senhor entrasse, ele permitiu que Jesus entrasse. Automaticamente, quando Jesus entrou, houve uma transformação. Zaqueu, ele não tomou o controle das mãos do Senhor, ele não tomou a direção das mãos do Senhor. Mas muitas das vezes, nós aqui na igreja, vivendo a nossa vida, talvez você está na igreja há 1, 2, não sei quanto tempo você está na igreja, frequentando a igreja, sendo a igreja. Mas muitas das vezes na caminhada com o Senhor, sem perceber, nós estamos subindo, nós viemos, a gente vem até a igreja para ouvir a palavra dele, a gente, Jesus vai passar lá, vai ter algo, eu vou lá, eu vou ouvir a palavra de quarta-feira, eu vou ouvir a palavra de sexta-feira, eu vou ouvir a palavra de domingo, eu quero ouvir Jesus, mas às vezes Jesus está querendo entrar na nossa casa e a gente está ignorando a voz dele, a gente está ignorando a direção dele, e sem perceber, a gente confiando, foi algo até que eu estava pensando com a irmã dele antes de começar, sem perceber, a gente começa a tirar a direção, o controle das mãos do Senhor. E quando a gente tira o controle das mãos do Senhor, é quando uma pessoa está assistindo algo, dizendo, me dá o controle aqui, vai assistir, agora sou eu. Às vezes Deus está ali no controle da nossa vida, e para a gente já estar um tempo na igreja, já ter escutado uma ou outra palavra, ter visto uma ou outra coisa, a gente começa, não, eu acho que dessa forma vai ser melhor. Eu acho que já que esse meu familiar errou, falhou comigo, eu acho que o correto vai ser dar um tratamento de silêncio. Vai ser fazer dessa forma, eu acho que dessa forma vai funcionar melhor. Eu vi um vídeo na internet, a pessoa falava que deu um tratamento de silêncio, então deu certo, deu bom, não sei o que, eu vou fazer a mesma coisa. Só que não é essa a direção do Senhor. Uma criança, a gente nunca vai colocar uma criança de 1, 2 anos para dirigir um carro. Você confiaria, você no banco do passageiro, você ligar o carro e deixar uma criança de 2 anos dirigir? Não tem nem condições, ela não vai conseguir. Você sabe que ali vai acontecer um acidente. Você não vai permitir que isso aconteça. Diz, não, quem vai dirigir sou eu, quem tem alimentação sou eu, quem sabe dirigir sou eu. Você não vai deixar uma criança. Da mesma forma, nós somos meninos, nós somos crianças no Senhor. Nós somos crianças no Senhor, nós não estamos no controle. Tem que ser o Senhor. Se for a gente pegar o carro, de vez em quando surgem os vídeos na internet, alguém já viu que uma criança às vezes no carro liga, o carro vai um pouco para frente, para trás, os pais entram em desespero, porque sabe que se não houver uma intervenção, pode acontecer um acidente, aquela criança até perder a vida. Então, assim, a gente não permite, a gente vai ter uma intervenção ali, porque a gente sabe que ela não pode estar no controle. E muitas das vezes a gente quer estar no controle, a gente quer estar na direção, só que a gente não consegue nem ver o painel, a gente não consegue nem ver lá na frente. E quem que consegue ver? O motorista, aquele que já é adulto. No nosso caso, quem consegue ver lá na frente é Deus. Então, todas as decisões que você for tomar, seja no seu casamento, seja com seus familiares, irmã, família, filho, não importa o que seja, todas as decisões, todas as escolhas, a forma como você vai reagir, a forma como você vai falar, você precisa saber qual é a direção de Deus. Nunca tome o controle. Às vezes, por você já ter ouvido bastante a palavra, por você ter ouvido um conselho, isso, aquilo, outro, não, vou fazer do meu jeito, que no meu jeito vai dar certo, vou fazer aqui com a força do meu braço, porque assim, às vezes na sua casa, com a sua família, no seu casamento, não sei qual é a área da sua vida que hoje você está buscando, mas talvez em alguma área da sua vida hoje você já está cansado
o seguinte, no versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ele está falando, se não for eu que edificar, você vai trabalhar em vão, você vai se cansar com a força do seu braço, e você vai estar tentando tirar a direção do carro ali do Senhor, a direção da sua vida, do seu casamento, dos seus filhos, do seu tio, da sua tia, de alguém que você tem na sua vida, de um irmão, de uma irmã. Você está começando a tirar a direção do Senhor e dizendo, em vão você vai edificar, em vão você vai tentar, se eu não estiver, se o Senhor não edificar, em vão você vai tentar edificar. O Senhor precisa ser o controle, o Senhor precisa estar na nossa vida, o Senhor precisa estar na direção. Talvez essa semana você precisa tomar uma decisão, você precisa dar uma resposta a alguém, e você precisa realmente saber se essa resposta é a resposta de você como ser humano, você analisando a situação, você analisando o contexto, ou é a direção que o próprio Senhor está te passando. Você precisa dizer, peraí, essa direção é minha ou é do Senhor? Porque muitas das vezes nós sabemos distinguir, só que nós queremos fingir que não sabemos. Você sabe claramente quando é Deus que te responde, você sabe claramente quando é Deus que fala com você. Você tem certeza quando Deus fala com você? Então a gente tem certeza quando Deus fala com a gente tem certeza quando Ele diz, não, eu dou um negócio, eu sei que é isso, eu sei que é assim. Então a gente, não, será? Esse será é a gente fingindo que é o Senhor falando conosco, quando na verdade é a nossa própria voz. E a gente quer que a nossa voz seja a voz de Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque quando Jesus ele entrou na casa de Zaqueu, a vida dele foi transformada, partiu dele. Não foi o Senhor que disse, é o seguinte, você vai fazer assim, assado, você tem que pegar os seus bens e dar 4 vezes mais às pessoas. Isso não aconteceu. Você não vê na história de Jesus pegando e falando, você vai ter que dar metade dos seus bens aos pobres, você vai. Não. Quando Jesus entra na casa, o próprio Senhor vai nos constranger. O próprio Espírito Santo vai dizer, mas a forma como eu falei não foi legal, a forma como eu agi não foi legal. Eu acho que eu preciso pegar e mudar isso na minha vida. Quando você realmente decide e permite que Jesus entre. Quando você se torna sensível, vulnerável. Só que na maioria das vezes a vida lá fora ela bate tanto na gente e sem perceber a gente começa a erguer muros. E nessa manhã você precisa começar a checar, meu Deus, será que eu estou erguendo muros? Será que eu estou erguendo muros com os meus filhos, com os meus parentes, os meus familiares, irmãos, irmãs, não sei, com o seu marido, com a sua esposa? Será que eu estou erguendo algum muro e por causa deste muro o Senhor não está conseguindo falar comigo? Eu não estou mais me tornando sensível porque eu já sofri tanto, eu já apanhei tanto, que agora eu sempre vivo em autodefesa, sempre pronto para me defender. Quando na verdade, se você abaixar essa guarda, Jesus entra e Ele transforma, porque hoje a salvação, quando você passar pela porta da sua casa, a salvação ela vai entrar através de você. Você vai ser transformado e através de você as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão ao seu redor, elas também serão transformadas, porque Jesus entrou. A partir do momento que Jesus entra, o próprio Senhor ele vai nos constranger. Ele vai nos constranger com o seu amor, com a sua humildade, com o seu carinho. A gente vai olhar e dizer, mas eu não posso mais agir dessa maneira, eu não posso mais fazer dessa forma. E você vai ser tão beneficiado por isso que você vai conseguir liberar o perdão. Talvez tem coisas na sua casa, na sua família, que são a única coisa que está faltando é um pedido de perdão, ou da sua parte, ou você liberar o perdão. Você chega, me perdoa, eu errei, eu falei com isso, ou a outra pessoa que te magoou, que te feriu, e você guarda, e você diz, não, está de boa, eu não tenho mais nenhum problema. Será? Tem certeza? Será que você só está querendo se enganar, dizendo que você perdoou, e na verdade você não perdoou? Essa é uma manhã da gente se examinar, porque quando Jesus entra, ele começa a movimentar a casa, ele começa a mudar tudo de lugar. Lá em Colossenses 3,13, abre lá comigo, lá no final da Bíblia, antes do Filipenses. Abre lá comigo, para a gente ver o que o Senhor vai nos falar. Fica depois, na verdade, de Filipenses. Colossenses 3,13.
palavra vai dizer o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei também. Talvez você está tendo uma queixa contra algum familiar, não seja, rapaz, isso que está fazendo não é correto, isso que está fazendo está me machucando, está me ferindo. Mas da mesma forma que nós machucamos, nós ferimos, nós fizemos com o nosso Senhor, Ele está dizendo, ó, da mesma forma perdoe. E da mesma forma, vai lá, se ajeita, se conserta, libera. Tem coisas na nossa vida que a gente, sem perceber, a gente começa a enfiar debaixo do tapete. Estava conversando isso, inclusive, com a Stephanie, que às vezes acontece um desentendimento, em vez de a gente chegar lá e resolver, não, a gente fica na nossa, fica frio, fica chateado, passa 1, 2, 3, 4 dias, vai tocando aquilo e depois volta ao normal como se nada tivesse acontecido. Eu acho que talvez você já passou por a experiência, ou você já fez, ou já fizeram com você. A pessoa estava chateada, não quero saber de você, mas e aí, como é que você está? Bem, quer alguma coisa? Aí fica ali te rodeando até voltar à rotina diária normal. Mas na verdade isso é o pecado, é a mágoa, ou é a tristeza, a chateação, que você pega aquela sujeira e é como se fosse um tapete, você vai empurrando para debaixo do tapete. Então o problema de você empurrar a sujeira para debaixo do tapete é que daqui a pouco vai se tornar uma montanha. Daqui a pouco quem passar vai dizer, gente, tem um tufo ali debaixo daquele tapete, tem algo ali, vamos ver, vamos destampar, vamos ver o que é. Daqui a pouco tem um elefante na sala, porque foi acumulado demais. A sujeira, aquilo que não nos agrada, a gente não pode simplesmente pegar e jogar debaixo do tapete. A gente pensa, não, vem cá, vamos ver o que está acontecendo, vamos consertar isso, vamos ajeitar isso, não empurra a sujeira para debaixo do tapete. Chama para conversar. Teve um tempo, ano passado, que aconteceu algo muito interessante. Eu tinha muitas coisas no meu coração que eu nem sequer sabia que eu tinha no meu coração. Eu achava que estava tudo bem, estava tudo normal. E eu fui para um lugar, e esse lugar eu fazia a gente pensar muito, era um treinamento, onde falava sobre edificar, etc. Quando eu cheguei, foram 2 dias, quando eu cheguei em casa, tinha muita coisa dentro de mim que eu, Ana, não sabia. E eu cheguei naquele domingo, eu cheguei para minha mãe, esse tipo de perdão. Isso aconteceu, me magoou, me machucou, me feriu, e já aconteceu isso, aquilo outro. Eu falei, gente, mãe, eu não sabia disso. E até ela se quer pedir perdão por coisas. Eu não sabia que isso me machucava, eu não sabia que isso me feria. E da mesma forma, isso aconteceu, aquilo aconteceu, foi literalmente colocar ali o que havia. E a partir daquele momento, meu coração passou a ficar em paz, porque tinha muita coisa que precisava ser resolvida e simplesmente era empurrado, coisas que às vezes a gente não sabe que precisa ser resolvido. E talvez o Senhor está te chamando, assim como Jesus entrou naquela casa, e aqui irmãos, não, preciso mudar isso aqui. Aquilo que eu fiz, que eu prestei às pessoas, eu preciso ir lá e devolver para aquelas pessoas. E hoje vai vir sobre a sua casa, tudo aquilo que faltou na sua casa, vai vir 4 vezes mais. Talvez faltou presença, talvez faltou perdão, comunicação, carinho, isso, aquilo, outro. Quando Jesus entra, você vai dar 4 vezes mais do amor que faltou um dia. E o Senhor está te chamando justamente para isso. Às vezes, sem perceber, o que falta na nossa casa é justamente a presença. É a gente estar ali presente com as pessoas que estão na nossa família, com a nossa casa. Porque qual é o bem mais precioso? O dinheiro vai passar, beleza, vai passar, isso aqui vai passar. Eu lembro quando o pastor chegou aqui, o João, ele ficava na minha casa, no colo, colocava fralda, isso aqui, o filho está enorme. A filha, a Esther, que era bebezinha, que a pastora engravidou aqui para falar, hoje vai fazer 7 anos. Sábado, na verdade, foi 7 anos. O tempo ele vai passar, mas o que ele vai ficar na nossa vida? A presença, os momentos que nós vivemos. E se perceber é o que nós mais menosprezamos. Nós nos concentramos nisso, nos concentramos naquilo e esquecemos o que realmente é importante na nossa casa e na nossa família. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Mateus 7. Rapidinho. E a gente daqui a pouco volta para Lucas para a gente poder encerrar. Mateus 7, 24. Fala o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas,
assemelha ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, pois essa casa estava firmada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a queda. A palavra vai dizer que uma casa que estava firmada sobre a areia. Eu queria ouvir de cada um de vocês. Quando a palavra areia vem sobre a mente de vocês, o que é que automaticamente você lembra? O que a senhora lembra quando vem areia? Alguma coisa. Leidinho, o que é que você lembra quando vem a palavra areia na sua cabeça? Não, um lugar que você lembra que tem areia. Da praia. Mais alguém? Lembra do rio, da praia? O que a praia é? A praia é o nosso dia a dia? A gente vai para a praia o quê? No final de semana, nas férias, um negócio ou outro. Não é a nossa realidade. Não é o nosso dia a dia. É uma exceção. E o que a palavra de Deus vai falar? A casa que está firmada sobre a areia, sobre coisas superficiais, sobre, isso aqui é legal. Sabe aquelas palavras que normalmente a gente gosta? Deus vai operar, Deus vai isso, Deus vai isso aqui. A gente gosta daquilo que é superficial, que é legal, que alimenta às vezes o nosso ego, que nos deixa feliz, que faz a gente estufar o peito. E a palavra de Deus vai falar sobre isso. A casa que está firmada sobre a areia, a casa que está firmada sobre coisas superficiais, que está ali, não, mas isso aqui, de vez em quando a gente faz, de vez em quando a gente conversa, de vez em quando a gente sai, de vez em quando a gente tem um momento bom, um momento legal, isso, aquilo, outro, e a palavra de Deus vai nos advertir sobre isso. Ela vai dizer o seguinte, a sua casa, ela precisa estar firmada sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus. A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, vai falar sobre o amor do suporte, o amor do crê, o amor do espera, o amor paciente, o amor não se ira. E no final do versículo, eu estava meditando nisso ontem, isso me chamou muita atenção. Porque no final vai falar o seguinte: quando eu era menino, eu sentia e eu pensava, depois de eu falar sobre tudo sobre amor, ainda que eu tivesse isso, ainda que eu tivesse aquilo, não tivesse amor, de nada valia. Nada iria valer se eu tivesse hoje, se eu tivesse carro, se eu tivesse ciência, se eu tivesse sabedoria, isso, se eu não tivesse amor. Ele vai falar que o amor do suporte, do crer, isso, aquilo, aquilo outro. E no final ele fala, quando eu era menino, eu pensava e eu sentia como menino, mas me tornando homem, deixei as coisas próprias de menino. Então hoje, quando nos tornamos mulheres, nós deixamos as coisas próprias de menino, de criança, de infância, de as coisas é do meu jeito. Às vezes Deus está te chamando hoje, nessa manhã, para você abrir mão de algo na sua vida, para algo dar certo na sua vida. Só que o menino, você já viu o menino quando ele está com o brinquedo que ele gosta, ele não quer dividir. Ele não quer dar. Às vezes a gente vê os pais pegando, devolve o menino, esse brinquedo, devolve aquilo, outro, e você diz, rapaz, o menino não está me obedecendo, o pessoal ri porque acha que é engraçado. Não, uma criança, um menino é normal, precisa educar, precisa ensinar. Mas se hoje você vê um homem, uma mulher grande, você já me dá, não vou dar, e começa a chorar, fazer birra, você não acha que por isso digo, tem alguma coisa errada aí. E às vezes a gente está sendo assim, às vezes Deus está dizendo, você precisa abrir mão disso, você precisa largar disso, você precisa deixar as coisas de menino, você precisa parar de sentir como menino, pensar como menino, não, mas você não sabe o que me fez, mas você não sabe o que aconteceu. Só que o Senhor vai falar justamente isso, você precisa deixar aquilo que é de menino, você precisa parar de pensar como menino, você precisa parar de sentir como menino. Você não pode estar firmado em algo que é 1%, 5% da sua vida. Isso não é 100%. Isso não é o 100% da sua vida. E sem perceber, a gente começa a se firmar em coisas que são superficiais, não é a nossa vida por completo. A gente precisa, peraí, será que a minha família, a minha casa, o meu casamento, ele está sendo firmado em 5, 10% da minha vida ou ela por completo? Às vezes, sem perceber, coisas superficiais a gente deixa que isso nos domine. Às vezes é um hobby, é isso, é aquilo, outro. Às vezes você começa a gostar muito de algo e você começa a focar o seu tempo, a sua vida totalmente só para isso. Esquece da sua família, esquece da sua casa. E é sobre isso que o Senhor vai nos advertir. Aonde você está firmando a sua rocha? Está firmando em amigos? Está firmando em coisas lá fora? Ou você está firmando na palavra? Ou você está com aqueles que realmente são a sua casa, a sua família? Aqueles que você tem que focar tempo?
talvez vocês conheçam essa pessoa, é uma blogueira, o nome dela é Açucena, aqui de Petrolina. Ela ficou bastante famosa no TikTok e no Instagram. E ela tem um filhinho, uma coisa mais linda, com um homem. E aí eles meio que se separaram, pelo que eu entendi, ainda não se separaram no cartório, mas estão tentando voltar, estão tentando se reatar, mas ela não quer tanto. E aí, numa live, ele falou, não, vocês sabem, pessoal, por que vocês se separaram? A gente gostava tanto de vocês, era tão legal, era isso e aquilo. E aí ele começa, não, gente, vocês sabem, né? É normal, todo casal, depois de 4 anos ali juntos, ter as desavenças. E ele, né, como homem, tentando, né, passar ali por cima, não contar realmente o motivo, a realidade. Não, os dois falharam, não sei o quê. Foi, você sabe, né, que às vezes a gente acaba, a rotina do dia a dia, ele dando desculpa, né? A rotina do dia a dia, vai para exame, etc. Vem trabalho, vem aquilo. E ali ela está na live, ela vai falar, olha, gente, para falar a verdade, é o seguinte, ele não estava me dando atenção, estava focado só em trabalho, ela não é de Jesus, tá? Estava focado só em trabalho, não estava tendo tempo de qualidade. É muito interessante que ela fala isso, ele não estava tendo tempo de qualidade comigo. Ele só estava focado em trabalhar, em fazer isso, aquilo, outro. A gente não estava mais tendo tempo juntos, então o desgastou, não deu mais certo. E eu só realmente vou voltar com ele se ele realmente mostrar mudança, mostrar que realmente está focado na família. Então, tudo aquilo que nós não dedicamos tempo de qualidade com a nossa família, seja com o filho, com o marido, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o filho, não importa. Tudo aquilo que nós não dedicamos um tempo de qualidade, isso vai esclarecer. Lá na frente você diz, gente, eu não tenho mais um relacionamento com meu filho, eu não tenho mais relacionamento com a minha filha. Semana retrasada, se eu não me engano, uma pessoa estava comentando o caso comigo e disse, infelizmente, aquela filha ela não se importa mais com o pai. Por quê? Porque ele começou a se tornar ausente. E a relação que eles tinham, que era muito boa, de comunicação, de conversa, de brincar, disso, daquilo, outro, hoje ela nem liga mais para ele. Hoje, quando ela fala com ele, é só para pedir pix, é só para pedir para comprar uma coisa ou outra, aquilo, outro. Por quê? Porque ele se tornou muito ausente. E depois que você se torna muito ausente, para você recuperar essa ausência, você tem que fazer com ele, devolver 4 vezes mais, estar mais presente ainda do que você já estava. Você precisa estar ali, porque a ausência pode destruir a sua casa, a ausência ela pode destruir a sua família. E o Senhor ele vai trazer isso para nós. Você precisa perdoar, você precisa edificar a sua casa sobre a rocha, você precisa edificar a sua casa sobre o amor. O amor é constante, Jesus é constante. Quando Jesus entra, ele vai olhar para dentro da sua casa e tem umas coisas que precisam ser colocadas em ordem. Só que não é nem ele que vai dizer, é isso. Automaticamente, o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração, rapaz, isso aqui eu preciso consertar, a forma como eu falo, a forma como eu vou agir, e isso, aquilo, outro. E Jesus ele vai falar através do que? Da palavra dele, você precisa agir dessa forma, você precisa agir desse jeito, porque se você fizer dessa forma vai dar certo, se você fizer dessa forma a sua casa vai ser feliz. Volta lá em Lucas, por favor, onde a gente estava, Lucas 19, aonde a gente estava. Parou no versículo 5. Vou ler de novo o 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Quando Jesus, eu sei que às vezes quando vê uma palavra de confronto, que hoje a gente está vivendo em tempos que está difícil, está complicado, que a gente sempre vai preferir palavras que vai passar a mão na nossa cabeça. As palavras de confronto normalmente, não gostei muito não, porque a palavra de confronto normalmente ela traz uma transformação. A gente precisa ser transformado, a gente precisa mudar algumas coisas. E eu quero que nessa manhã você não saia chateada, você não saia triste porque você vai ter que abrir mão de algo, porque você vai ter que renunciar, porque você saia feliz, porque hoje Jesus entrará na sua casa. E quando Jesus virou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. A palavra vai dizer que ele se apressou e desceu com júbilo, com alegria, apesar de vir um confronto, apesar de quando Jesus entrasse, teria que algumas coisas, ele teria que dar metade dos seus bens. Imagine hoje, tudo que você tem que dar metade.
Ele poderia dizer, oxe, eu vou ficar assim, mas nada, minha esposa, não gostei disso. Não gostei. É igual criança, ele poderia ser menino e sentir e pensar como menino. Você chegar com uma criança e falar assim, dá metade dos seus brinquedos, para você, o quê? Metade, eu dou para o boneco, eu dou para o carrinho, metade. Eles não, eu vou dar metade. Veio uma palavra de confronto, mas ele ficou feliz, ele desceu com júbilo e continua lá no 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo, que entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levando-se Zaqueu, disse ao Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Eu falo, eu vou dar metade de tudo aquilo que eu fraudei, tudo aquilo que eu deixei faltar, tudo aquilo que talvez você não foi presente, tudo aquilo que talvez você deve pedir de perdão, recomeço, uma transformação, presença, amor, afeto, carinho, não sei. Que hoje acha que você olha, passa pela porta e você diga, eu vou dar 4 vezes mais. Eu vou dar muito mais daquilo que um dia eu não dei. Um dia, aquilo que eu fraudei, aquilo que eu deixei, aquele abraço que eu não dei, eu vou dar 4 a mais. Aquele beijo que eu não dei, eu vou dar 4 beijos a mais. E nessa manhã você sai com isso no seu coração. Que aquilo que eu fraudei, eu vou dar a mais aos meus entes queridos. E no versículo 9 vai dizer, e disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Aquilo que foi perdido na sua casa, talvez não tenha nem sido você que fez com que aquilo tenha sido perdido. Ele está dizendo, aquilo que estava perdido, hoje foi salvo. A comunicação que talvez tenha sido perdido, talvez o relacionamento que você tinha com algum familiar, a amizade, a brincadeira, o amor, o carinho, a presença, aquilo que foi perdido, ele está dizendo, hoje está voltando para a sua casa, aquilo que havia sido perdido, hoje há salvação sobre a sua casa. E a salvação, eu quero que com um ato de fé, quando você chegar na sua casa, quando você passar pelaquela porta, com um ato de fé, eu quero que você lembre exatamente desse momento. Você vai pisar dentro da sua casa e você vai falar, hoje a salvação, Jesus, ele entra nessa casa. Porque hoje há salvação. Jesus está dizendo, ei, você veio aqui nesta manhã, você veio me ver. Você não veio ver o homem, você veio me ver. E hoje eu irei pousar sobre a tua casa. Eu irei estar sobre a sua casa. Você fez como Zaqueu. Você sabia que Jesus estaria passando. Você sabia que às 9 horas da manhã teria um culto aqui na quarta-feira. E você disse, eu vou lá, porque eu quero ver Jesus. Eu quero ouvir a palavra dele. E hoje Jesus está dizendo, ó, desce depressa, vamos depressa, porque hoje eu estarei na sua casa. Hoje eu vou na sua casa. E no final haverá transformação. No final aquilo que havia perdido vai voltar para a sua casa. Aquilo que você achava que não tinha jeito, vai haver na sua casa. A salvação está sobre a sua casa. Porque eu entrei. Aonde Jesus entra, não há trevas. Aonde Jesus entra, a transformação. Aonde Jesus entra, a cura, a libertação, a transformação. Talvez há muito tempo você está buscando libertação, transformação, cura, restauração, isso, aquilo, outro. Hoje chegou o tempo, basta você ter, quando você entrar na sua casa, você vai colocar o seu pé direito e vai dizer, Jesus entrou nesta casa comigo. Hoje a salvação sobre a minha casa. Eu quero que você determine isso com fé, porque Jesus está dizendo, ó, desce depressa, hoje eu estarei na sua casa. O Senhor está te visitando nesta manhã. Amém? Amém! Amém. Glória a Deus, se coloque de pé com o seu coração firmado nessa palavra. E hoje veio salvação, assim como diz no versículo 9 de Lucas. E hoje veio salvação a esta casa. E hoje veio salvação a esta casa. No momento de oração, nós iremos falar sobre isso. Eu quero que você cite a sua casa, você cite o seu familiar, você cite o seu nome completo. Hoje a salvação sobre a casa de Luana Alves Nunes. E aí você vai citar a sua casa, você vai citar a sua família, porque hoje a salvação. Amém?